Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de biologia. Nossa aula de hoje é sobre o filo artrópode. Os artrópodes são animais de pés articulados. A palavra artro significa articulação, podes, pés. Na verdade, esses animais apresentam todos os apêndices corporais articulados. Além dos apêndices articulados, eles também apresentam um exoesqueleto de quitina, ou seja, o esqueleto desses animais é pelo lado de fora do corpo e é feito por um polissacarídeo, um carboidrato nitrogenado chamado quitina. Isso funciona como uma carapaça que protege o animal da dessecação e da predação. São animais triblásticos, apresentam 3 folhetos embrionários, celomados, esquizocelomados, com simetria bilateral, protostomados, com segmentação, que foi a novidade evolutiva que apareceu nos anelídeos. Ela segue no grupo dos artrópodes com um detalhe, A partir de agora, alguns segmentos se fusionam, formando tagmas. Então, nós observamos, a possibilidade de 2 modelos corporais, Na verdade, até mais de 2. A gente vai ver que os quilópodes e os diplópodes têm um desenho corporal um pouquinho diferente, mas de uma maneira geral nós temos 2 modelos corporais. O primeiro, que é observado nos aracnídeos e nos crustáceos, que tem cefalotórax e abdômen, 2 tagmas, Então, a gente tem uma fusão da cabeça e do tórax, tá? Aqui se encontram os apêndices de captura de alimento, apêndices sensoriais e apêndices locomotores, e a gente tem o abdômen, que não tem nenhum apêndice locomotor inserido nele, e aqui estão os órgãos internos e reprodutores do animal. O segundo modelo, o segundo desenho, é observado em insetos, que é o corpo dividido em 3 tagmas, cabeça, tórax e abdômen. O crescimento dos artrópodes, ele também é diferenciado. Uma vez que esse animal apresenta um exoesqueleto externo ao corpo, esse exoesqueleto funciona como uma carapaça que dificulta o crescimento corporal. E isso faz com que eles tenham uma fase de crescimento intercalada com uma fase estacionária. Tá? Para que o animal volte a crescer, ele tem que sofrer uma muda ou equidise. Esse processo, esse fenômeno, ele é coordenado, ele é desencadeado pela ação de um hormônio chamado hormônio da muda ou equidisona, tá? E a exúvia, é o exoesqueleto velho, que pode ser abandonado ou que pode ser consumido pelo próprio animal. Então, se a gente observa essa primeira linha aqui, olha, nós temos o nosso crescimento corporal que é contínuo. Nós somos animais que temos um endoesqueleto, então o esqueleto cresce juntamente com o corpo, E aqui não, aqui o animal ele cresce, secreta um exoesqueleto, fica sem crescer por um período, troca, aqui nessa letra C, é uma muda, cresce novamente e assim sucessivamente ao longo do tempo até atingir o tamanho adulto, tá? Esse período do animal que está sofrendo a muda e que está crescendo, ele também é um período de vulnerabilidade do animal. Ele, por não estar com essa carapaça externa, ele está mais vulnerável à predação. A classificação dos artrópodes. São 3 subfilos, O subfilo crustácea, o subfilo Chelicerata e o subfilo Unirrhamia, que que engloba 3 classes, a classe insecta, a classe quilópoda e a classe diplópoda. No subfilo Chelicerata, a gente tem a classe aracnida, que são animais terrestres, com corpo dividido em 2 tagmas, que são o cefalotórax e abdômen, de digestão extracorpórea, tá? Ou seja, esse animal ele não ingere o alimento, ele digere fora do corpo, respira por filotraqueias ou pulmões foliáceos, apresenta sangue com pigmento respiratório, que é a hemocianina. Eles apresentam reprodução sexuada com rituais bem elaborados de cópula, tá? Com danças mesmo, para convencer o parceiro a reproduzir com ele, a copular com ele.
não apresentam mandíbulas. Esses animais apresentam quelíceras e pedipalpos, tá? Os dois primeiros apêndices no cefalotórax são a quelícera, que serve para inoculação do veneno, e o pedipalpo, que serve para manipular a presa, por exemplo. No caso dos escorpiões, que são aracnídeos, a gente tem a quela do escorpião, como, né, sendo o pedipalpo, é o próprio pedipalpo. Elas excretam através de estruturas chamadas glândulas coxais, justamente porque essas glândulas desembocam próximo à perna, né, a cada uma das pernas, que são 4 pares, tá? Então, a gente tem aqui quelícera e pedipalpo nos dois primeiros, né, segmentos, e 4 pares de pernas, tá? Então, aqui aranha, escorpião, carrapato, ácaro, cravo de pele, são animais aracnídeos, pertencem à classe dos aracnídeos. Então, aqui o corpo, né, o desenho corporal, olha, de um escorpião. Então, eu tenho aqui o cefalotórax, aqui o abdômen. Essa região é chamada de pós-abdômen, tá? E aqui o aguilhão, ok? Que é o que o escorpião usa para inocular o veneno. Aqui o pedipalpo, tá? Que é a própria quela, tá? E a quelícera aqui na frente. A aranha não tem essa quela, né? O pedipalpo é fininho, parece mais uma pata, mas ele tem a função de manipulação de objetos. Ela é muito mais uma função sensorial do que uma função de locomoção. Aqui a gente tem o corpo, né, internamente. Lembrando que o cordão nervoso desses animais, assim como de todos os invertebrados, é ventral. Aqui a gente tem que lembrar de algumas possibilidades de acidentes. Eu coloquei aqui a aranha marrom, não é a única espécie que pode causar acidentes. Mas por que eu escolhi falar da aranha marrom? Porque a aranha marrom é muito comum aqui na nossa região, muito bem adaptada ao nosso ambiente doméstico. E muitas das vezes o acidente com esse animal acontece, por exemplo, porque esse animal está escondido em uma toalha, em uma roupa. E quando a gente vai se secar, por exemplo, depois do banho, a gente, ao secar com a toalha, né, ao pressionar a toalha contra o corpo, esse animal se sente ameaçado e ele acaba atacando, tá? Esse veneno, ele afeta o rim da pessoa também. A gente está vendo só aqui o quadro, né, que depois de 10 dias não cuidando, tá? Obviamente que isso aqui tem que ser cuidado o mais rápido possível. Se você identificar, né, que você foi alvo ou que você foi vítima de um acidente com uma aranha, com um escorpião, você deve procurar o serviço de saúde o mais rapidamente possível. Não acontecendo esse atendimento, você pode ter essa necrose, né, do tecido. Além disso, ele também afeta os rins, paralisando os rins, dificultando assim a pessoa a urinar e a fazer o seu processo de excreção. O segundo subfilo é o subfilo crustácea. São animais que podem ser aquáticos ou terrestres. A palavra crustáceo vem de crosta, porque esses animais têm um exoesqueleto reforçado por carbonato de cálcio, né? Então, eles têm um exoesqueleto ainda mais resistente. Também tem seu corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Eles apresentam 2 pares de antenas, 1 par de mandíbulas, 3 pares de maxilípedes, que são estruturas utilizadas para também manusear, né, o alimento, e a respiração deles é sempre branquial, mesmo nos crustáceos terrestres, como é o caso do tatuzinho de jardim ou do tatuí. Tá? Então, aqui a gente vê as 2 antenas, né? Normalmente uma antena mais longa aqui, comprida. Aqui as anteninhas mais curtas, tá? Os maxilípedes aqui. Aqui as patas para andar. Essas aqui funcionam como remos, tá certo? Servem para natação. Aqui o cefalotórax do animal, aqui os olhos. Aqui o abdômen do animal e aqui o telso, tá? Que é esse rabinho do camarão aqui, recebe o nome de telson. Eles excretam por glândulas verdes ou glândulas antenares, são glândulas que desembocam na base das antenas, apresentam uma estrutura chamada hepatopâncreas no sistema digestivo.
ou seja, uma estrutura que faz a função do fígado e do pâncreas. Apresentam órgãos de equilíbrio, que são os estatocistos. Na maior parte dos casos, são animais que apresentam sexos separados, porém as cracas são hermafroditas. Pode ocorrer partenogênese em algumas espécies e a maioria deles tem desenvolvimento indireto, ou seja, a forma larva. Aqui uma lagosta, né, para a gente olhar internamente. Então, aqui a gente tem o coração do animal, aqui a gente tem o hepatopâncreas, tá? As glândulas de excreção, tá? As glândulas verdes ou glândulas antenares aqui na base da antena. Aqui alguns exemplares, né? São muitos exemplares diferentes, então a gente tem toda a variedade de camarão, de lagosta, lagostim, tatuí, caranguejo, siri, paguros, né? Que é esse caranguejo de corpinho mole que vive dentro de uma concha que ele encontra vazia, ele vive dentro dela. E aqui a gente tem as cracas, tá? Provavelmente você que já foi à praia, se resolveu passear pelo costão, já teve a desagradável experiência de se arranhar nesse animalzinho. São animais sésseis, né? Aqui a gente tá vendo só a carapaça externa do animal, aqui você vê uma aberturazinha, que é por onde o animal se expõe, tá? Isso aqui é muito comum a gente encontrar incrustado em navios e também em animais de grande porte, né? Animais marinhos capazes de vencer a correnteza. Então, é muito comum a gente encontrar incrustado na pele de baleias e etc. O subfilo Unirrhamia, ele tem 3 classes, né? A classe dos insetos, a classe dos quilópodes e a classe dos diplópodes. A classe dos insetos é a classe de maior número de espécies descritas, tá? A gente tem aqui o corpo dividido em cabeça, onde estão os órgãos sensoriais, tórax, onde se localizam os órgãos locomotores, inclusive as asas do animal, e o abdômen. Aqui a gente pode ver um pouquinho da diversidade, né? São 26 ordens de insetos, a gente não vai descrever todas elas. Muitas dessas ordens estão relacionadas, né, ao tipo de desenvolvimento que eles apresentam, que nós vamos falar mais adiante, mas vocês podem perceber que os coleópteros, que são os besouros, são a maioria, tá? Então, aqui a gente tem os coleópteros, que são os besouros, aqui a gente tem os himenópteros, que são abelhas são as formigas e abelhas, aqui os de Lepidoptera, que são as borboletas e etc. Então, aqui também um pouco da diversidade desses animais. Na grande maioria das vezes, a gente tem uma certa aversão a insetos, né? A gente não gosta deles, embora eles sejam extremamente importantes para a vida como a gente conhece no nosso planeta. São animais de tubo digestório completo, digestão extracelular como a nossa, apresentam um estômago mecânico e o hepatopâncreas, que nós já vimos nos crustáceos. A respiração é por traqueias, que são pequenos tubos que se abrem na lateral do corpo. É por isso que quando a gente usa um inseticida, né, o inseto ele absorve o inseticida que é lançado no ar pelas suas traqueias. A narina só tem função olfativa. São 3 os tipos de desenvolvimento observados nos insetos. Nós temos aquele desenvolvimento direto, que são animais ametábolos. O animal jovem é uma miniatura do adulto, é o que nós observamos na traça de livro, que é o que a gente está vendo aqui. A gente tem um desenvolvimento hemimetábolo, hemi, metade, parcial. A gente tem uma metamorfose parcial. No caso aqui, eu coloquei a barata, mas a gente também tem os gafanhotos e grilos, né, que tem esse tipo de desenvolvimento. Então, observa o ciclo de vida da barata, tá? Então, eu tenho uma cápsula que pode conter de 30 a 45 ovos, que levam 1 mês para eclodir. A gente tem as ninfas, que requerem 2 meses para o seu desenvolvimento até o animal adulto.
E a gente tem o animal adulto que vive de 7 a 8 meses, tá certo? E que vai colocar ao longo da sua vida de 4 a 8 cápsulas de ovos. Então, é só a gente multiplicar, né? Se eu tiver uma fêmea produzindo 4 cápsulas e cada cápsula tiver 30 ovos, eu tenho já 120 novas baratinhas aí disponíveis no mercado, tá? Qual é a diferença da ninfa para o adulto? A presença de asa, tá? O animal adulto tem asa, o animal jovem não tem asa. E por último, o desenvolvimento holometábolo, que é o desenvolvimento completo. Então, a gente tem o adulto ou imago desse animal, ele coloca um ovo, desse ovo eclode uma larva, tá? Aqui estava escrito, a imagem cortou, caterpillar. Quem gosta de Pokémon sabe que tem o Caterpie, né? Que é um Pokémon que é uma larva, é uma lagarta, tá? Se eu não estou enganada, a evolução dele é uma borboletinha. Aqui a larva formando a pupa, né? Ela começando a pupa. Aqui a crisálida ou pupa propriamente dita, que você pode ver aqui, que há uma diferença, parece que ela vai amadurecendo aos pouquinhos até se romper e de lá de dentro sair uma borboleta, né? Uma nova borboleta. Por último, né, as duas classes finais, nós temos os quilópodes e os diplópodes. Por muito tempo eles foram unidos numa superclasse, vamos dizer assim, chamada miriápodes. Miríade é milhares, né? Milhares de pés. Na verdade, eles não têm tantos pés assim, mas vale o exagero. Olha só, esse animal ele tem o corpo dividido em cabeça e tronco. Esse tronco ele é dividido por segmentos corporais, percebam, né? A fisiologia desse animal é semelhante à dos insetos. A gente pode recortar e colar. Tudo que foi dito para inseto vale para esses animais aqui, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista da digestão, da respiração e etc. A cabeça desse animal apresenta um par de antenas longas, um par de mandíbulas e aqui, ó, a gente tem a forcípula, tá? É um apêndice mais robusto que vocês estão vendo aqui, que é o que vai fazer a picada desse animal. Cada segmento corporal desse traz um par de pernas. São animais extremamente ágeis, né? São animais muito ativos, são animais predadores, tá? A picada, ela é extremamente dolorosa, pode causar um desconforto, mas de uma maneira geral é só isso, ó. Mas pode ser que aconteça algum outro problema um pouco mais grave. A última classe são os diplópodes, que também tem fisiologia semelhante aos insetos, também tem corpo dividido em cabeça e tronco, mas observa aqui, ó, cabeça com olhos, tá? E os segmentos corporais. Esse animal, que é conhecido como gongolo ou piolho de cobra, é o representante desse grupo de animais. Eles também têm um par de antenas curtinho, um par de mandíbulas, e apresentam 2 pares de pernas por segmento corporal, porque, na verdade, cada 2 segmentos corporais foram soldados, tá certo? Então, esses anéis corporais são soldados de 2 a 2, por isso eles têm 2 pares de perna por segmento. Também tem desenvolvimento direto, são animais detritívoros, ou seja, se alimentam de restos de matéria orgânica, né, que ficou pelo ambiente. Tá? Não causam nenhum dano à população humana de uma maneira geral. Qual a importância desses animais, né? Listei aqui 3 pontos importantes. Polinização. A gente depende diretamente dos insetos, principalmente, né? Para polinização. E aí eu vou destacar as abelhas, que são animais polinizadores de extrema importância. Como a gente já estudou angiosperma, a gente sabe que há uma associação, há uma coevolução do polinizador e da planta polinizada, né? Então, se a gente elimina o polinizador, a gente tem problemas sérios de produção de alimentos no planeta. Vetores na transmissão de doenças, e aqui eu destaco o Aedes aegypti, que é capaz, né, de transmitir no Brasil atualmente
dengue, nas suas 5 versões, né, nos seus 5 tipos de vírus, zika, chikungunya, febre amarela urbana, tá? E acidentes, né, com aracnídeos, e aqui tem o escorpião, para a gente lembrar disso, e também as lacraias, né, no caso dos quilópodes. Não são apenas esses os pontos de importância desses animais. Na verdade, esses animais eles são extremamente importantes para o equilíbrio da vida no planeta. Bom, nossa aula vai terminando por aqui. Em caso de dúvida, é só chamar.